Querido Deus, nós estamos diante de Ti, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que cumpriu a Tua justiça, nos comprando para Ti mesmo. E agora, Senhor, temos a liberdade de estar na Tua presença para Te glorificar, Te honrar, Te louvar, porque Tu és digno. Obrigado pelo Teu grande amor, Tua misericórdia, porque nos permite mais um momento de comunhão com os irmãos. E nós fazemos isso na dependência do Espírito, sem a qual nós não podemos prosseguir. Não vamos receber absolutamente nada que provém de Ti, se estivermos, Senhor, na nossa mente, nas nossas emoções. Fala conosco, portanto, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, que a Tua palavra seja real para nós, que ela seja perceptível de uma maneira tão profunda e, especialmente, Senhor, que ela seja prática para nós. Ajude cada um de nós, mostra-nos os Teus caminhos, aquilo que o Senhor está fazendo a partir de nós, para alcançar outros. Mostra-nos, Senhor, com discernimento para nós aquilo que realmente o Senhor quer que seja feito. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue conosco, prosseguindo no Teu propósito em relação à Tua vontade relacionada a cada um de nós. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Irmãos, dando prosseguimento, graça e paz, Cláudio. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, Paganelli. Paganelli. Dando continuidade no assunto ainda da fé, né? Pela graça social, mediante a fé, e estamos desenvolvendo agora o aspecto da fé, só que quero fazer uma pontuação, não quero fazer nenhuma retrospectiva para nós avançarmos, mas com relação ao que nós vimos na última comunhão, no último estudo, que nós falamos que a fé é uma pessoa, e usamos para isso Gálatas capítulo 3, né? O verso 23, Gálatas 3, 23. Só para nós introduzirmos o nosso estudo desta noite, que nos fala assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei. Então é interessante essa expressão, antes que viesse a fé. Por que vem dizer antes que viesse a fé? Por exemplo, na sequência aqui, no capítulo 4, no versículo 4, fala assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Poderia também nos dizer aqui, no verso 23 do 3, antes que viesse o Filho de Deus, estavam sob a tutela da lei. Mas é colocado desta forma, antes que viesse a fé. Isso está aqui propositadamente. Porque nós estamos percebendo aqui claramente, esse é o nosso foco, que está personalizada, que a fé é uma pessoa. E essa fé, precisamos entender, então, esse ponto. O que significa isso? A fé, que é a pessoa de Cristo, ela vem em contraponto ao que Gálatas está tratando. Qual que é o foco de Gálatas? É a lei. Que não podemos ser justificados pela lei, e sim mediante a fé. Então, olá, temos aqui, visitas ilustres. Cadê o povo? Cadê? Ah, tá aqui. Então, prestigiar, né, a presença da minha filha e neta aqui, porque eu me alegro muito quando eles estão comigo aqui. Amém. Então, em vindo à fé, está personalizado, como a gente está falando. E isso é importante, porque o que vai fazer com que nós não nos submetamos à lei, que é o foco de Paulo no livro de Gálatas, Ronaldo, né? Está escrito Ronald aqui. Bom dia. Graça e paz. Irmão. Graça e paz. Porque o que vai nos capacitar para vivermos não sujeitos à lei, mas vivemos pela graça que está em Cristo, há essa caracterização aqui, que é a que a gente está dando a sustentação, né, na palavra em relação a esse aspecto. Então, outro aspecto que eu havia colocado para os irmãos, que a fé, ou a pessoa que está aqui, a fé que está personalizada como pessoa,
ela se manifesta de que forma? Nós sabemos, por Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, a fé está relacionada com a palavra. Isso é muito claro nas Escrituras. Então, o que que nós temos, então, em relação à fé e à palavra? Nós temos João capítulo 1, verso 17, ou desde o versículo 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. E aí ele tem, esse Verbo se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que é a própria palavra. Então, o Verbo é a palavra, e quando o Verbo se manifesta, a palavra que é o Verbo está vindo até nós. E esse Verbo é a pessoa de Jesus Cristo. Então, há essa Amém. ligação. Precisamos ter essa percepção clara. E os textos que nós vamos usar vai demonstrar isso, né? Que o Verbo é a palavra e ele dá origem a todas as coisas e continua dando a origem a tudo. Então, para eu viver pela fé, só é possível estar na pessoa de Jesus Cristo, que emana de si mesmo a fé. Esse é o ponto. Não há como nós termos uma fé genuína sem estarmos na dependência de Jesus Cristo ou na pessoa de Jesus Cristo. E relembrando o texto que resume tudo isso, né? Romanos 11, 36. Porque dele, origem, por meio dele, processo, e para ele são todas as coisas, o destino. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Então, vamos avançar agora, isso é o que nós já tínhamos visto. Vamos avançar indo lá para Provérbios capítulo 8. O Vitor usou esse texto de uma maneira muito extraordinária, por sinal. Nós já tínhamos abordado, dentro daqueles estudos sobre a divindade de Cristo, tínhamos abordado esse texto, que ele é essencial para compreendermos a divindade de Cristo. Provérbios capítulo 8. Mas hoje nós vamos abordar dando um enfoque um pouco diferente, né? Qual será esse enfoque que nós vamos dar, os irmãos vão perceber. Bom, então, Provérbios capítulo 8, verso 12. Acharam? 8, 12. Vai dizer assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Então, é óbvio que aqui está falando de uma pessoa. Eu, está personalizada aqui, ou personificada a sabedoria, como sendo uma pessoa. Habito com a prudência e disponho de conhecimentos e conselhos. Conhecimentos e conselhos e a própria sabedoria está residindo nessa pessoa. Não é à toa que vai ser dito lá em Colossenses, verso 2, capítulo 2, verso 2, parte final, e a verso 3. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Está residindo tudo isso em Cristo. Na verdade, a identidade, a característica, são os atributos dessa pessoa que nós sabemos que é Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado. Tá? Então, vamos ler alguns outros versículos aqui do capítulo 8, né? Todo o capítulo está tratando disso, mas vamos destacar alguns versículos aqui para os irmãos. Verso 22. O Senhor, aqui, os irmãos sabem, quando aparece a palavra Senhor, em letras garrafais, todas elas, se refere a Jeová, né? Yahvé. O Senhor me possuía no início de sua obra. Está vendo? A sabedoria era parte integrante, né, de Jeová. Ou seja, estava nele, me possuía, né? Ou seja, é um atributo, é uma essência do próprio Deus, de Jeová. Me possuía no início de sua obra, antes de suas obras antigas.
desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. E aí, quando ele fala antes do começo da terra, antes de ser criado, isso não significa, ontem o Vitor, lá nessa vídeo que ele mandou, um pedacinho lá na Ângela, né? Usando Colossenses lá, como primogênito, não é que ele surge num determinado momento, né? Como se fosse o primeira pessoa ou a primeira coisa a ser criada pela criatura de Deus, né? Como se ele desse origem, não é esse sentido, né? Aqui é a mesma coisa. Onde que entra aqui a sabedoria, que é a pessoa do verbo, né? Encarnado. Ele surge na criação, antes não tinha? Não é esse o sentido do texto. O sentido aqui é que a sabedoria, que é o verbo, a pessoa de Jesus Cristo, manifesta no verbo na eternidade, é que vai produzir exatamente o contrário. Essa pessoa é que vai produzir as coisas, vai dar origem. Então, ao invés de apequenar a figura do verbo, né, do verbo eterno e do verbo encarnado, vai dar excelência para ela. Porque sem, ó, tudo que foi criado, né, sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Inverte a situação. Como se estivesse falando assim, se ele não houvesse, não haveria absolutamente nada. Inverte a posição, a percepção que a gente tem em relação ao verbo. Então, continuando aqui, o verso 26. O verso 26 e o 27. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele, aqui está falando de Jeová, preparava os céus, aí estava eu. Está vendo? Ó? Então, antes da eternidade, antes de tudo, ele estava ali operando conjuntamente, né? Aí E continua falava, né? falando. E Oi? falava, né? E É, falava, se não existisse, não ia falar. Exato, não, é impressionante, irmão, por isso que a gente precisa se deter na palavra. Ó, cada letra, cada vírgula faz uma diferença imensa, né? Por isso o cuidado da abordagem, né? Pedindo ao Senhor a direção. Verso 25, 28, ele continua, né? No verso 27 ele falava, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, mas para que as águas não ultrapassassem seu limite. Quando compunha os fundamentos da terra, então, verso 30, ó, como é que é significativo? Então, eu estava com ele e era o seu arquiteto. O que significa aqui? Estava sendo arquitetado, estava sendo construído, estava sendo executado por meio do verbo, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ou tudo foi criado, sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3, e aí Hebreus capítulo 1, verso 2, Colossenses capítulo 1, acho que o verso 18. Ou seja, está repleto. Então, isso mostra claramente a pessoa, e essa pessoa é o verbo. O verbo, que é a palavra. Então, em Provérbios mesmo, vamos ver um outro versículo, capítulo 1, melhor, capítulo 3, versículo 19. Um irmão pode ler para nós, por favor. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem 3, sabem. 19. 3:19. Provérbios 3, 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. E que é que destaca aqui, irmão, nesse versículo, de diferente em relação àquilo que nós estamos falando? Estão falando que o verbo fez todas as coisas, né? Mas o que é que destaca aqui? Tá junto? Hã? Que está A junto. inteligência Isso, ó. Ele não só fez
não só fez a terra, mas, ó, com sabedoria e inteligência. Entendeu? Com sabedoria. Nós não estamos falando que, né, em Cristo todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Porque é tributo, é essência. O que é sabedoria, irmãos? É que dá origem ao conhecimento e que dá origem à fé. Que é o conhecimento? De onde vem o conhecimento? Vem da palavra. O que é a palavra? É o verbo. O que é o verbo? A palavra. A palavra traz o quê? Traz conhecimento. O que é conhecimento? A sabedoria. O que é a sabedoria? É o verbo encarnado. Percebem a Aleluia. interligação desses elementos em relação à fé como pessoa? É muito interessante. Agora, tem um que fecha esse ponto para a gente pular para um outro. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, os irmãos, né, têm ouvido, eu não vou nem ler lá, só citar. Porque vós sois dele. De quem? De Deus, né? O qual se nos tornou da parte de Deus, se nos tornou a parte de Deus, sabedoria. Então, ó, o que nós recebemos lá no primeiro plano aqui nesse versículo? Sabedoria. Ele nos torna sabedoria. Por quê? Porque ele só pode passar para nós aquilo que ele próprio é. É a transferência da essência dele. E aí que o nosso estudo vai se resumir nisso. Quem ele é e como nos apropriar daquilo que ele é. Não basta eu saber que sem ele nada do que foi feito se fez, de que a fé é a pessoa de Cristo, a sabedoria é ele, mas que isso não tem efeito na minha vida. Aí nós perdemos muito com isso. Então, vamos prosseguir procurando Irmão, esclarecimento do Senhor pela palavra. irmão, tem um versículo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, que fala assim: mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Na nossa glória, é mesmo? É isso aí, é o mesmo sentido. E aí a gente vai ver que quando nós começamos a trabalhar isso aqui, por isso que a preocupação de Paulo insistir exageradamente, vamos falar dessa forma, né? A questão da pleno conhecimento, pleno conhecimento do Filho de Deus, pleno conhecimento da verdade, sem a qual a salvação está incompleta, não tem a percepção. Ou seja, por quê? Porque se eu não estou naquele que é a fonte de todas as coisas, não tem o fluir daquilo que ele é. Né? E aí nós vamos ver os textos que vai clareando. Então, o objetivo da nossa comunhão hoje é trazer esse ponto à tona para a reflexão dos irmãos, evidentemente. Eu só estou apresentando para os irmãos alguns elementos onde os irmãos vão trabalhar em cima disso. Agora vamos para Hebreus capítulo 12. Versículo 2. Hebreus 12, 2. Que vai ser dito o seguinte para nós: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, fica óbvio o que significa isso, mas é preciso nos deter um pouco. Então, ele é autor e não apenas isso, consumador. O que significa ser autor e consumador? Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre esses dois elementos que são importantes ao nosso entendimento. A palavra autor, no grego, é archegos, que significa, literalmente, segundo Strong, é alguém que está numa posição de líder e que exerce essa função para dar exemplo. Eu achei significativo isso. Alguém que está liderando, a palavra archegos, que está liderando e ele mesmo torna-se um exemplo, ou seja, né? Não é à toa que nós já trabalhamos tanto também. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tá vendo?
Por quê? Porque é uma referência para nós, né? Lá em 2 Filipenses capítulo 2, né? Fala assim, tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma mente que também houve em Cristo, né? E estou lembrando aqui lá de 1 Coríntios capítulo 2, né? Nós temos a mente de Cristo. Como eu posso ter a mente de Cristo se a mente é algo tão intrínseca de uma pessoa, né? Né, Faganelli? Como você pode ter, por exemplo, a minha mente? Não há possibilidade, a não ser que você seja um comigo. Não é verdade? Não tem como se apropriar algo que é da essência do outro. Mas é o que acontece conosco. Percebe quando a gente vai delineando algumas coisas, a gente vai percebendo o que é que nós temos que receber. É impressionante. Então, a palavra archegos, ela tem dois radicais. O prefixo, né? O sufixo e o prefixo. O prefixo é arché, que significa origem. E o sufixo é ago. Então, é archegos, né? Então, arche é origem e ago é conduzir. Conduzir segurando com a mão. Então, você tem a origem, ou seja, aquele que é o que está liderando para me dar exemplo, e ele conduz segurando com a mão. Irmãos, é impressionante o sentido dessa palavra, né? Aquele que me leva na direção que ele quer, né? Conduz naquela. Então, ele se apropria, né, desta função e eu sou um elemento dependente dele que me deixo conduzir. Por isso que nós fortalece-te na fé, na graça que está em Cristo Jesus. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. É o condutor, é aquele. E a fé, para que serve a fé? É para me levar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa ligação vai sendo estabelecida. Agora, vamos ver a questão de consumador. Consumador, a palavra é teleiotes. Trabalhamos muito, quando tratamos da graça, nessa palavra, teleiotes, que significa aperfeiçoador. Então, autor é a origem e que conduz. E o consumador é o que aperfeiçoa. Por quê? Por que aperfeiçoa? Porque o autor tem a sua característica. Onde está o autor, está processando naquele que está segurando na mão aquilo que ele é. Né? É quase que aquilo que é como a unção, né? Que as pessoas entendem inadequadamente, né? Impõe a mão e unge a pessoa, transferindo tudo aquilo para o outro, não é? Só estou dando um exemplo que não é o caso, tá? Ou seja, em Cristo está tudo que nós precisamos. Então, ele é o autor, está nele, mas ele consome isso, consuma, melhor dizendo, vai consumir, né? Vai ser o aperfeiçoador. E aí é interessante trabalhar um pouquinho mais, porque essa palavra teleiotes, ela tem origem na palavra, no radical teleios, que significa executar completamente, levar ao fim. Então, vão trazendo para a nossa experiência isso. Eu tenho alguém que é o autor da fé e é o consumador da fé. E ele está executando aquilo que ele está aplicando em mim aquilo que ele é para me levar ao fim proposto que ele tem para cada um de nós, que é o aperfeiçoamento, que é essa palavra aqui, teleios. Aí nós vamos ver os textos mais para frente que os irmãos vão lembrar. Então, levar ao fim completamente. Vamos ver alguns versículos para ilustrar isso. João capítulo 17, verso 4. João 17, verso 4. Um irmão ou irmã pode ler para nós. 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ó, a palavra consumando aqui é essa, é teleio, que é executar até o fim. É consumando, ou seja, ele é autor e consumador, tá vendo? Ó, consumando é a mesma palavra. Ou seja,
que conclui. Ele vem, ó, aí, quem é Cristo? É aquele que vem, que é o Verbo, que é tudo aquilo que nós já estamos falando, e ele é introduzido aqui nesse mundo e se manifesta aqui para concluir, não é concluir uma obra, é concluir ou transferir aquilo que ele mesmo é. Essa é a obra dele, né? Ou seja, não é fazer algo, depois abandona aquilo e aquilo fica para ser completado posteriormente. Não, ele é o processo inteiro, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não tem como excluir. Ele não só me salva, no sentido de fazer eu crer, mas ele vai me santificar. Ele não só me santifica, mas ele me leva para a redenção, que é a consumação da obra de Deus. É tudo ele, né? Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Porque vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou sabedoria. Por que sabedoria? Se eu não tenho a sabedoria, que eu não tenho o conhecimento de todas as coisas, quem Cristo é, o que ele fez, eu não posso avançar nos próximo processo, nas próximas etapas do processo. Segunda coisa, justiça. O que é justiça? É a obra de Deus consumada em Cristo, mostrando-nos como pecadores e mostrando a Cristo como Salvador. Terceiro passo, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É ser separado de tudo aquilo que me impede de ser absolutamente de Deus. E conclui com redenção, que é a obra final, que é a filiação. Então, consumador é que ele transfere a si próprio em todo o processo. Não é simplesmente alguém que está Aleluia. cumprindo uma tarefa. Não está Sim, cumprindo uma tarefa, né? é ser a Então, multiplicação daquilo que ele é. exatamente. Né? Essa que é a questão. Então, a personificação da pessoa de Cristo, não, ele não é só a fé, irmãos. Ele é tudo o que representa o próprio Deus. Ele é tudo. Aleluia. E ele está É trazendo por isso isso, de uma maneira plena. Né? é por Aleluia. isso que é o Glória a autor e Deus. consumador, né, irmão? Agora Por sim isso que é o Isso, virou. autor e consumador. exatamente. É maravilhoso. Hebreus capítulo 5, verso 9 agora. Irmão, retrata bastante claro que a fé é uma pessoa, né? Sim, exatamente. É que me chamou a atenção isso até hoje de manhã. Estava tomando café aqui, considerando, falei assim, mas por que em vindo a fé? Uhum. É, em todos os outros lugares, fala assim, em vindo Jesus Cristo, em vindo o Filho de Deus, né? E aqui mesmo, na sequência, né, da plenitude do tempo, né, nascido de mulher, Deus enviou o seu Filho. Por que não coloca lá, enviou Jesus Cristo? Hum. Porque é diferente ali, porque a fé ali, pode ver os versículos seguintes, lá de Seguintes. Gálatas capítulo 3 e o contexto de Gálatas. O que que é? É por causa da justificação pela fé. Então, a justificação pela fé só pode ser feita na pessoa de Cristo, não é a fé isolada. Por É, é isso que bom, irmão, que esse lá. crer, por isso que, ó, ontem usei lá na aldeia, mais uma vez. E usei também lá em Mundo Novo. Tiago 2,19. Crês tu que Deus existe? Faz bem. Até os demônios creem. Ou seja, crer até o demônio, até Satanás crê. Mas a questão, crê, mas não tem aquele que opera. Crê, mas crê até para fazer o oposto daquilo que entende ser. Mas o crer não é crer que Deus existe e que mandou seu filho. É crer que ele está instalado, vamos dizer dessa forma, dentro de mim, está operando tudo aquilo que Deus quer que faça. Isso nós já vimos no último, no último estudo nosso, né, que usamos 1 Tessalonicenses 2,13, né? A palavra que não é de Deus, que de mim ouviste, né? Que está dentro de vós, que vocês ouviram e receberam, e nela estão perseverando, a qual está produzindo, né, eficazmente aquilo que ela própria, né? Lembra que nós estudamos isso aí na, no domingo passado, né? Então, prosseguindo aqui, irmãos, Hebreus capítulo 5, verso 9, vai dizer assim, e tendo sido aperfeiçoado, ó, aperfeiçoado é a mesma palavra aqui, teleios, né? A mesma de
consumador, consumando a obra, teleios. Então, ó, e tendo sido aperfeiçoado, quem que foi aperfeiçoado? O Filho de Deus. Mas porque ele não era perfeito? Não, porque ele se revestiu da figura do homem e para poder cumprir a redenção, ele tem que ser testado para realmente a vitória sobre Satanás ser absoluta e genuína. Então, por isso que assim, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele, filho de Deus, tem que aprender. Imagine nós. Ele, como filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele tem que aprender as coisas de que maneira? Sofrendo. Tem que sofrer. Porque assim, não, é Deus, sabe todas as coisas, vai tirar de letra esse processo. Não, ele teve que aprender por meio do sofrimento. Por que razão? Porque ele tem que estar na figura de homem para cumprir plenamente a redenção. Quem Satanás destruiu foi o homem. Quem vence Satanás é o homem. Esse é o sentido, esse é o propósito de Deus, né? Hebreus 2,14, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, nós Irmão, temos aqui. irmão, só para deixar gravado, Filipenses 2, 5 e 6, ou 6 e 7, retrata exatamente isso: despojamento Sim, da glória dele e tomando forma humana. Então, a forma humana. tentação é bem clara. É um homem que está sendo tentado. E quem está sendo aperfeiçoado é um homem ali. É um homem, né? Ele a si mesmo se humilhou, a si mesmo se entregou. Se ele não rompe consigo mesmo, não vai ser possível, ainda que seja o próprio Deus encarnado, não é possível fazer. E isso acontece a mesma coisa conosco. Ou seja, Deus, Cristo em mim, é o dinamis que nós estudamos operando. Só que eu posso criar barreira. Por isso que é aquela questão, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque se eu não nego, não estou disposto, lembra lá de Filipenses, né, 1:29, temos a graça não só de crer em Cristo, mas também padecer por Cristo. Então, tem que haver essa renúncia, essa entrega, e ele faz isso, ele consome, consuma, né, melhor dizendo, a obra para que ele possa trazer para nós. Então, veja bem, voltando aqui, 5:9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, que nós vimos no começo, que é aquela palavra, né, que nós já consideramos, não vamos voltar lá. Tornou-se o autor da salvação. Mas ele não é só autor, ele consuma. Ele não só tem a origem, mas ele aplica. Só que para aplicar, eu tenho que tê-lo dentro de mim, porque quem vai operar não sou eu, é ele que vai operar, né? Porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como realizar, é esse é o sentido. Aí ele continua aqui: para todos os que lhe obedecem. Aqui está o caminho. Ele é autor, é o consumador. Está tudo concluído. E ponto final? Não. É para quem obedece. O que é obedecer? Obedecer é eu me unir a isso que ele é. Aí que entra a nossa dificuldade. Primeiro de percepção e depois de prática, né? Fazer com isso seja realidade em nós. Então, esse é o objetivo. Vamos indo para a gente concluir esse ponto aqui. Vamos lá agora para um texto que trabalhamos demais da conta, mas é extraordinário. Efésios capítulo 4, verso 13. 4:13 de Efésios. Irmão, só um Sim, ganchinho aí. pode Ele a falar. si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, né? Como exemplo do próprio obedecer, né, irmão? Bem, Exatamente. Né? Porque ó, o Senhor está claro da obra dele. Agora eu pergunto, eu estou claro do porquê eu existo? Né? O foco lá da comunhão com os irmãos em Mundo Novo, até falei para o Vitor, se você for trabalhar aí na mensagem, né, que nós passamos para ele,
põe um título, né? Viver, o título, viver para aquele que nos comprou. Ou Já seja, tá ali no grupo, que o irmão que você vê já tá no grupo ali, hein? então, viver para aquele que nos comprou, né? Foi impactante. Os irmãos realmente falaram assim: a palavra foi dura demais, porque é um apelo. Mas, irmãos, é assim, eu tenho que estar comprometido. Porque se eu não quiser viver para aquilo para o qual eu fui comprado, e entender que eu fui comprado, que já não sois mais de vós mesmos, glorificai, pois, a vós no vosso corpo, eu vou perder a oportunidade de alcançar o Glorificar a resultado que Cristo. Deus quer em mim, né? Ou seja, até falei para os irmãos, já tinha citado isso outras vezes para outros irmãos, se o propósito de Deus fosse a salvação tão somente, quando eu ouvi o Evangelho e criei no Senhor e Salvador Jesus Cristo, tinha findado o processo, concluído o processo. O que Deus ia fazer? Heber, você creu, agora venha para cá, né? Porque se você se tornou pelo crer o meu filho, agora o teu lugar é aqui. Mas perguntei para os irmãos lá de Mundo Novo, por que Deus nos deixa aqui, nesse mundo tenebroso, né? Dominado, né, por Satanás, tão injusto, tão imoral, tão corrupto, né? Tão cruel. Por que nós estamos aqui? Será que Deus é tão maldoso conosco aqui que nos deixa no lugar desse, né? E mais, é um mundo atraente, por outro lado, porque se ele fosse detestável para mim, eu teria facilidade de abandoná-lo, mas eu não tenho. Por quê? Porque eu estou aqui para obedecer, para fazer escolha. Porque não Muito tem bom. fé sem escolha, né? Lembra lá de Deuteronômio 30, entre outros que nós trabalhamos, né? Eis que propõe o céu e a terra como testemunha entre Deus e vós, né? Que vos propus, né? O bem e o mal, a vida e a morte. Escolha, pois a vida para que viva, porque havereis de morrer, ó casa de Israel. Estamos aqui para escolher. Só tem duas razões, nós estamos aqui. Escolher. Escolher o quê? Aí que está o problema. Escolher não é aquilo que eu vou ser na semana que vem. É escolher a eternidade. A eternidade se escolhe aqui. É o processo da semeadura de Gálatas 6, 7, 8. O que eu estou semeando aqui é que eu vou colher lá. Ou eu semeio Cristo, ou eu semeio o outro senhor, que é Satanás. Não tem outro caminho, só tem esse na Bíblia. Me mostre um outro lugar que você tem uma terceira alternativa. Não tem, embora se busque, né? E há uma tentativa intensa nesse sentido, de fazer conciliar, né? O celestial com o terreno, o espiritual com o carnal, o mundo, né? Deus com o mundo, não há possibilidade. Mas se faz isso por quê? Porque querem uma religião soft, agradável, simpática, que permite a pessoa ter liberdade. Isso não existe nas Escrituras. E o resultado é trágico da escolha. Então, o que Deus está fazendo? Ele me oferece todos os instrumentos necessários. Ele dá a própria pessoa dele com todo esse conteúdo. O que resta para nós é o que nós estamos fazendo com isso aí. Efésios capítulo 4, verso 13, para a gente trabalhar. Dentro desse, sempre, claro, considerando todo o contexto que a gente tem abordado. Né? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé, irmãos, nós temos, não tem como todo mundo a todo tempo pensar igual, exatamente igual. O ponto é assim, que todos nós, a todo tempo, temos que entender que a única fonte segura da fé é a palavra de Deus. Quando eu tenho esse sentimento, ao ter contradição aparente ou um posicionamento diferente entre irmãos, nós temos que entender que eu posso estar errado e tenho que estar sensível e sujeito à mudança, ao acatamento daquilo que eu estou me posicionando. Senão, Deus não pode avançar. Porque, para mim, tem que ser assim: Deus é absoluto em todas as coisas, especialmente naquilo que me conduz para a salvação, que é a palavra, que é a verdade que liberta. E eu tenho que me submeter. Quando eu me oponho ou crio uma resistência,
eu bloqueio esse processo de Deus e não posso alcançar a salvação. Porque aí eu vou em direção do meu próprio pensamento, que muitas vezes eu acumulei por influência de homens que deturpam o Evangelho de Cristo, né? Conforme Gálatas capítulo 1. Então, aqui, Irmão, isso, a unidade da fé segundo nesse de sentido. Corinto, segundo de Corinto 10, versículo 4 e 5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Cristo para derrubar todo pensamento, levando cativo a obediência a Cristo. Isso, está vendo? Olha que coisa impressionante, né? Obediência a Cristo, cativo, ou seja, eu me apresento como servo, disposto a obedecer, né? Sempre entendendo que Deus, de um lado, quer salvar mediante o pleno conhecimento da verdade, né? Deus deseja que todos sejam salvos, que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é uma direção que procede de Deus. Em contraposição a isso, nós temos o Deus desse século, o Deus desse mundo, cegou o entendimento, é onde eu recebo o conhecimento, né? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho para serem salvos. Então, Satanás vai exatamente me obscurecer para que eu não perca a sensibilidade, me torne cauterizado em relação à realidade para a qual nós vivemos. Se eu não estou claro disso, irmãos, os atrativos deste mundo são muito maiores do que os atrativos espirituais. Porque os atrativos espirituais estão relacionados à esperança da salvação, à esperança da vida eterna, aquilo que está distante. Aí eu entro no princípio de Esaú. Estou ao ponto de morrer de fome, que me adianta o direito da primogenitura. Então eu troco o terreno pelo eterno, e o dano vai ser severo. Então, nós vamos ter essa percepção absolutamente clara. Então, continuando em Efésios capítulo 4. O pleno conhecimento, segundo ponto, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, está vendo que são elementos que vão se agregando. Unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha, isso vai sendo acumulado, é um processo acumulativo. E vai resultar no quê? A perfeita varonilidade, que é a palavra teleios, da questão, que procede lá do consumador. Por quê? Está consumando, ele está me levando na direção daquilo que ele quer, a maturidade espiritual. E aí, o que nós vemos aqui? A perfeita varonilidade, que é a perfeita maturidade, varonilidade que é maturidade, mas de que forma, irmãos? À medida da estatura da plenitude de Cristo. O que eu estou recebendo aqui na maturidade? Aquilo que Cristo é. Está vendo? É um processo. Ninguém, ao crer, torna-se maduro. É um processo. Mas esse processo depende de quem? Daquele que está desejando isso ou não. Por isso que é desenvolver a vossa salvação, com temor e tremor, né? Precisamos fazer isso. E entendendo que para isso acontecer, é Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Mas se eu não estou nele, não tenho o operar de Deus para consumar isso, porque é pela graça que é feito, que nós já quase que esgotamos, né? Esse assunto, apesar que tudo é inesgotável. Agora, essa palavra aqui, irmãos, perfeita varonilidade, é teleios, mas da estatura da plenitude de Cristo, a palavra aqui é pleroma, que tem origem da palavra que nós conhecemos perfeitamente, que é pleno. Quando a gente usa essa palavra pleno, qual que é o sentido que nós recebemos da palavra? Pleno. Completo. Completo, né? Completo. Está completo. Né? Ou seja, não falta mais nada. Se você vai no sentido da palavra, é isso. Ou seja, que não está faltando mais nada. É evidente que não está faltando mais nada em Cristo. Está faltando sempre em nós, porque ninguém de nós vai chegar aqui no pleno conhecimento, tá? Mas nós estamos nesse processo, que pode ser interrompido. Então, vamos lá para Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 9 e 10. Colossenses 2, 9 e 10.
que vai dizer assim, 2:10. A parte final do capítulo 8, né? Está se referindo a Cristo, né? Não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita, reside. Irmão, ninguém habita, ou seja, coisa, atributo ou qualquer elemento físico ou qualquer coisa não pode habitar, né? Tem que ser pessoa para habitar. Quando fala em habitação, está tratando de pessoa. Por exemplo, eu não posso dizer, eu estou sentado aqui nessa cadeira. Se eu falar para os irmãos, ó, essa cadeira passou a habitar comigo, você vai falar assim, o Heber já não está bem da cabeça, como parecia mesmo, né? Você, mas se eu falo, eu e a Wanda habitamos aqui, vocês compreendem perfeitamente. Então, habitar está relacionado com pessoa, com E com pessoa. vida. E com vida, né? Com vida, com Só vida. quem tem vida habita. Só que habita. Então, ó, porquanto nele, em Cristo, habita o quê? Corporalmente. É a mesma coisa. Vós sois santuário do Espírito Santo. Eu tenho alguém habitando dentro de mim. E esse alguém, ele é pleno em mim naquilo que ele representa. A tal ponto de chegar a esse extremo, ande pelo Espírito e você não vai pecar, como nós temos aprendido. Não é assim? Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Por quê? Porque quem está operando é aquele que habita, é uma pessoa que habita. E essa pessoa, ela é tudo o que ela representa, porque é o Espírito de Deus, não é o Espírito do homem. Então, ele tem essa essência e ele produz aquilo que ele é. Então, habita nele corporalmente, corporalmente, no corpo dele. Quando fala corporalmente aqui, já trabalhamos com os irmãos sobre isso. Não é o segundo homem glorificado. Corporalmente, aqui é a pessoa, é Cristo cumprindo o seu papel. Habita corporalmente toda a plenitude. Aqui é pleroma, né? Pler, pleroma é o máximo de conteúdo, ou seja, está transbordando, né? Esse conteúdo. Do quê? Da divindade. Então, confrontar esse versículo aqui não é possível. Em Cristo você tem o quê? A divindade plena. Porque não pode deixar de ter, porque ele não está representando a divindade, ele é a própria divindade. Essa que é a questão. E Pois ele é. não pode ver, por exemplo, né? Eu sou marido da Wanda, sou o Weber, né? Mas em determinados momentos, né? Eu só represento 50% do Weber, em outro momento um pouco mais, talvez 60%. Não, eu sou Weber em qualquer lugar, seja trabalhando, seja pedalando, seja o que for, né? É a plenitude. Agora, porque ele é isso, a plenitude de Deus, ocorre o verso 10. Também nele, que habita a plenitude de Deus, estáis aperfeiçoados. O que é aperfeiçoado? É plerô. Né? Então, que é esse preenchimento absoluto aqui. Então, irmãos, esse aí é um aspecto prático. Eu acho que vou parar por aqui, irmãos, porque tem uma parte ainda a ser apresentada sobre isso. Só vou dar uma introdução, que eu acho que é suficiente para a gente fechar isso aqui. E os restantes dos versículos eu deixo para a gente abordar no próximo momento, talvez na segunda-feira. Então, vamos só colocar como isso tudo é possível se tornar realidade para conosco. Usando um único versículo que, por si só, Já traduz tudo fala. isso aí, que é Amém. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. O irmão pode ler, um irmão, uma irmã pode ler isso aqui e nós concluímos aqui. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Como que eu me uno ao Senhor? Mediante a fé. Me uno a Ele por meio dele. Tá vendo? Quando eu estou crendo, eu estou trazendo Cristo para dentro de mim. Por quê? Porque Ele me fez crer, porque Ele é Ele mesmo.
Quando ele está me fazendo crer, ele está se pondo para dentro de mim, havendo a possibilidade de eu falar, eu não quero. Tá? Por isso que tem que ser pela fé, que pelo consentimento. Né? Agora, quando eu crer, porque eu crer, sim, a fé vem. Por quê? Porque quem convence, o homem nem sequer, para ser convencido, ele pode fazer isso por ele mesmo. É o Espírito que convence o homem. Ele está trazendo circunstâncias que vai fazer despertar, porque a consciência do homem, lembra lá de Eclesiastes, que fala assim, Deus colocou dentro do homem a consciência da eternidade. O homem sabe que vai morrer. Ele tem essa consciência. E ele tem a consciência de que ele está em débito com Deus. Só que os prazeres dele, as coisas desse mundo, falam mais alto. É a mesma coisa lá de João capítulo 3. A luz vê ao mundo. O que é mais poderoso que a luz? Tem alguma coisa mais poderosa que a luz? Não tem. Mas o mundo, diante da luz, amou mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, para que suas obras não sejam arguidas, não sejam manifestadas. Então ele toma uma posição e bloqueia até mesmo a luz que vem para iluminar, para nos salvar, para mostrar quem nós somos, né? Por quê? Por causa da resistência. Porque Deus é sensível. Ele não vai forçar ninguém a buscá-lo, a aceitá-lo. Ele apresenta de uma forma delicada, poderosa, né, cheia de amor, de misericórdia, tudo que nós precisamos fazer. Aí depende da reação de cada coração, né? Isso está claramente descrito, por exemplo, lá na parábola do semeador. Então é isso aí, irmão. Uniu-se com ele é um só espírito. Que espírito? É o Espírito Santo que habita em nós, com a totalidade de Deus dentro de nós. Se eu tenho a totalidade dentro de Deus em mim, eu posso ter todos os recursos que há em Cristo, né? No Verbo encarnado. E isso traz o resultado que ele deseja para nós e que nós tanto almejamos. Amém, Amém. irmãos?